Olá, que bom ter a sua companhia para mais um papo aprofundado aqui com a gente. Hoje o tema é algo que, olha, tá no nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente nem para pensar. Negociação. Uma das nossas fontes, baseada no trabalho do Alfredo Bravo, até comenta que é uma habilidade assim vital, sabe? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E como diz outro material que a gente viu do Meu Sucesso, a verdade é que a gente negocia o tempo inteiro. Para essa conversa, a gente juntou um monte de coisa, conceitos de gente fera em negociação, estratégias práticas que vimos em artigos, materiais como os do Agendor, Webdocs e até tipo a psicologia por trás de como os acordos são feitos. O nosso foco hoje é naquela etapa que muita gente pensa que é só a linha de chegada, sabe? Mas que na verdade é super decisiva, o fechamento da negociação. Será que é só apertar a mão e pronto? Ok, vamos começar a desempacotar isso. Qual é o tamanho real da importância de um bom fechamento? Por que a gente deveria dar tanta atenção assim para esse momento final? Essa pergunta é ótima, porque o fechamento vai muito além de uma simples formalidade, viu? É ali que o acordo ganha sua forma definitiva, sabe? Onde os termos precisam ficar assim cristalinos para não ter mal-entendido depois. E, fundamentalmente, como um dos materiais que você citou do Meu Sucesso destaca bem, é sobre diminuir ao máximo aquele risco de arrependimento, né? Para qualquer um dos lados. É a hora de consolidar todo o trabalho feito antes. Se a gente pensar no processo todo como um funil, como uma das fontes descreveu, o fechamento é tipo a cereja do bolo. Ele coroa tudo que foi feito na qualificação, no diagnóstico, na hora de apresentar a proposta e na negociação em si. Todo aquele valor que foi cuidadosamente criado ou que foi estrategicamente reivindicado durante as outras fases, ele se concretiza aqui no fechamento. E tem uma ideia muito forte que aparece em várias fontes, como o Meu Sucesso e Agendor, a de que um fechamento bem feito, ele olha para frente. Ele planta sementes para relações futuras, para novas oportunidades que podem surgir. É um ato de construção mesmo, não só de terminar algo. Mesmo ali no apagar das luzes, o foco pode, e eu diria que deve, estar também no longo prazo. Essa ideia de construir o futuro bem na hora do fechamento é bem interessante. Mas, levando para o lado prático, como é que essa etapa acontece? O que as fontes que a gente analisou mostram como sendo, assim, as características de um fechamento que funciona bem? Como isso é feito é que é o pulo do gato. Clareza é fundamental. Tem que repassar os pontos principais que foram acordados, garantir que não ficou nenhuma dúvida, nenhuma ambiguidade. A linguagem que se usa também conta muito. Manter um tom positivo, sabe? Ajuda a passar segurança, a reforçar a confiança mútua. Um ponto central é ter certeza de que o acordo é genuíno mesmo, que as duas partes estão confortáveis com os termos finais. Isso diminui muito a chance daquele remorso pós-compra ou pós-venda, né? E olha que interessante, o processo não acaba necessariamente quando se assina o papel. O suporte pós-negociação, garantir que tudo vai andar como combinado, isso é vital para a satisfação e para justamente fortalecer a relação para próximas vezes. E como essa etapa se diferencia da anterior, a de negociação? Às vezes parece que a linha é meio tênue, não? Sim, e a distinção é importante. Enquanto na fase de negociação a gente está lidando com objeções, explorando opções, sabe, lidando com as incertezas, as inseguranças que ainda podem existir, o fechamento já parte do pressuposto de que as grandes questões, em teoria, já foram resolvidas. O foco muda. Deixa de ser persuadir para ser facilitar a decisão final. É sobre tornar o processo de formalizar tudo o mais simples e claro possível, sabe? Para concretizar o que foi combinado. Entendi essa mudança de foco. E antes de chegar e propor o fechamento formalmente, tem como a gente sacar que o momento tá bom, que a outra parte tá tipo pronta para dizer sim? E que estratégias gerais de negociação, dessas que a gente viu nas fontes, se aplicam bem aqui nesse finalzinho? Sim, geralmente tem sinais, embora às vezes sejam sutis. Baseado na descrição da fase de negociação lá no material do Meu Sucesso, dá para a gente pescar alguns indicadores. Por exemplo, quando as objeções já foram respondidas de um jeito que satisfez a outra parte, quando a conversa começa a ir para um lado de buscar mais garantias, ou quando começam a pintar perguntas sobre os próximos passos práticos, tipo, como a gente implementa isso, qual o cronograma depois de assinar.
Isso são sinais bem fortes de que o fechamento está batendo na porta. E nesse momento, aquela habilidade de escuta ativa, né, que especialistas como Chris Voss batem tanto na tecla e que o Agendor também destacou, ela fica ainda mais crítica. É preciso pegar essas nuances, a mudança no tom, no foco da conversa da outra pessoa. E o que eu acho fascinante aqui é como as escolhas estratégicas que foram feitas antes e durante a negociação vão impactar diretamente a facilidade e a qualidade desse fechamento. Aquela dicotomia entre criar valor e reivindicar valor, que é um ponto central discutido pelo Agendor, é um exemplo perfeito disso. Como assim? Como essa escolha entre criar e reivindicar valor afeta lá o momento de fechar o acordo? A fatia possível do bolo, aquele famoso ganha-perde ou soma zero, que fontes como Agendor, WebDoc, CLM e Phoenix Zeg abordam ela tende a gerar um clima mais tenso, mais competitivo até o fim. Aí o fechamento pode virar um cabo de guerra mesmo, sabe? E você arrisca o relacionamento futuro só para garantir um ganho imediato ali. Por outro lado, uma abordagem mais integrativa, o ganha-ganha, aquela que busca primeiro aumentar o bolo antes de dividir, que é um conceito-chave de autores como Fisher e Urey, né, citado pelo Alfredo Bravo, e que ecoa no Agendor, Phoenix Zeg e WebDoc CLM também, essa abordagem cria um ambiente mais colaborativo desde o início. Quando você busca ativamente soluções que sejam boas para os dois lados, focando nos interesses reais e não só nas posições que cada um defende, o fechamento tende a ser uma consequência mais natural, mais suave. A confiança que foi construída ao longo do caminho facilita demais o sim final. Faz todo sentido. Se a relação foi construída nessa base de procurar ganhos mútuos, o fechamento vira quase uma celebração do acordo, né? E não uma última batalha. E aqueles princípios famosos lá de Harvard, na negociação baseada em princípios, tipo separar as pessoas do problema, focar nos interesses, eles continuam valendo nessa pressão final do fechamento. Totalmente. Esses princípios que a gente viu na análise do Alfredo Bravo são como um norte para todo o processo, inclusive para o fechamento. Separar as pessoas do problema é crucial para não deixar que a tensão natural do momento vire um conflito pessoal. Manter o foco nos interesses garante que o acordo final realmente atenda às necessidades importantes de ambos. E ter explorado opções de ganho mútuo antes dá mais flexibilidade na hora de achar aquela combinação final que deixa todo mundo satisfeito. E a gente não pode subestimar a inteligência emocional, né? Um ponto que várias fontes ressaltam como Agendor, IPOG, Phoenix e Zeg, gerenciar as próprias emoções, tipo a ansiedade para fechar logo, a frustração com um detalhezinho de última hora e também perceber as emoções da outra parte, isso é fundamental. Manter a calma, o controle, como o Agendor e o WebDoc CLM apontam, pode ser a diferença entre um acordo que dá certo e um que vai por água abaixo no último segundo por causa de uma reação impulsiva. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Com toda essa complexidade, essa pressão toda, quais são as armadilhas? O que pode dar muito errado nessa reta final, hein? O que as fontes que a gente viu apontam? Olha, muitos dos erros que acabam estourando num fechamento ruim são, na verdade, sintomas de uma abordagem que já veio falhando ao longo do processo todo, sabe? O material do Agendor, por exemplo, que se baseia em sites de publicações como a Harvard Business Review, apontam uns bem clássicos. Um erro fundamental é ainda ver a negociação como um jogo de soma zero. Aquela ideia de que, para um ganhar, o outro tem que perder. Essa mentalidade limita demais a busca por soluções criativas e pode levar a impasses ou a acordos que deixam um gosto amargo, simplesmente porque ninguém quer sair como um perdedor. E ligado diretamente a isso, tem o erro de focar demais só em reivindicar valor, em garantir a maior parte para si e acabar esquecendo das oportunidades de criar valor junto com a outra parte. O Agendor enfatiza muito que essa visão mais estreita pode fazer com que se percam soluções que não só facilitariam o fechamento, mas que também fortaleceriam a relação no longo prazo. E a questão da confiança que você mencionou antes, imagino que se ela não foi sendo construída ali tijolo por tijolo, o fechamento vira um campo minado, né? Exatamente. A falta de transparência,
A ausência de um relacionamento de confiança que foi sendo construído aos poucos torna a aceitação final dos termos uma coisa extremamente difícil. Por que alguém assinaria um acordo com uma parte em quem não confia de verdade? O agendor destaca isso como um baita obstáculo. Outra armadilha é a má gestão das emoções, como a gente já falou um pouco. Ser impulsivo, demonstrar ansiedade demais, ou então adotar uma postura agressiva bem na hora H pode ser fatal para o acordo. Fontes como Agendor, WebDocs LM, quando descreve a negociação competitiva, e Fênix Zeg concordam nesse ponto. E tem mais. A incapacidade de lidar com conversas difíceis, um tema que o livro citado pelo Alfredo Bravo explora bem, pode travar o fechamento se aparecerem pontos delicados de última hora que não são tratados do jeito certo. E a falta de um plano B. Não ter alternativas claras não deixa o negociador numa posição super frágil na hora de fechar. Sem dúvida nenhuma. Não ter clareza sobre qual é a sua melhor alternativa à negociação de um acordo, o famoso BATNA, aquele conceito central do Fisher, Urey e Patton, discutido na fonte sobre negociação estratégica, isso aumenta demais a pressão na hora H do fechamento. Se você não sabe qual é a sua melhor saída caso esse acordo não role, a tendência a aceitar termos que não são tão bons assim, só para acabar logo com isso, é muito maior. A gente pode até ilustrar com uma situação bem comum, inspirada nesses conceitos todos. Imagina uma negociação B2B, daquelas mais complexas. O vendedor, sentindo a pressão das metas de fim de trimestre, foca toda a energia dele em dar desconto atrás de desconto, que é reivindicar valor, ou melhor, ceder valor, para fechar um negócio rápido. Só que aí ele acaba ignorando os sinais de que o cliente talvez até pagasse mais se recebesse, sei lá, um pacote de serviços extras ou uns termos de pagamento mais flexíveis, que seria criar valor. O vendedor pode até conseguir a assinatura, bater a meta, uhul, mas provavelmente deixou dinheiro na mesa e perdeu a chance de construir uma parceria mais estratégica, focada em solução, não só em preço. O fechamento foi rápido sim, mas não foi necessariamente bom, entende? Nossa, esse exemplo ilustra bem essa tensão toda. E a ética nisso tudo? Como é que ela entra nessa história? Dá para ser ético e eficiente no fechamento, ainda mais quando tem tanta pressão para o resultado? Essa é uma questão central. E o que as fontes sugerem é que a ética está, assim, amarrada na abordagem estratégica que você escolhe. Autores como o G. Richard Shell, que o Alfredo Bravo menciona, defendem uma negociação que mistura psicologia, economia e estratégia, mas sempre com um pé forte na ética, sabe? Baseado em preparação e autoconhecimento. A própria filosofia de criação de valor que a gente falou tanto aqui, baseada no Agendor, pode ser vista como um pilar ético. Buscar ativamente soluções que beneficiem todo mundo que está na mesa é, por natureza, uma postura mais ética do que a competição pura, onde o ganho de um muitas vezes significa a perda do outro. Transparência e confiança, de novo destacadas pelo Agendor, são ingredientes essenciais para um processo ético do começo ao fim. E aquela abordagem colaborativa que algumas fontes citam, como o IPOG e a WebDocs CLM, ela aparece bem nessa linha, né? Exatamente. A negociação colaborativa, que coloca como prioridade o relacionamento de longo prazo, a transparência, ela é fundamentalmente uma abordagem ética. Isso contrasta muito com a negociação puramente competitiva, aquela do ganha-perde mesmo, descrita pela WebDocs LM, que, se for levada ao extremo e sem limites éticos claros, pode facilmente cair para táticas manipuladoras ou enganosas, naquela ânsia de vencer a qualquer custo. E é importante notar que mesmo em negociações onde tem elementos distributivos que são inevitáveis, como discutir preço, por exemplo, existem limites éticos. O ponto principal que fontes como o Meu Sucesso e Agendor reforçam é que a maneira como um acordo é fechado tem um impacto direto e que dura na confiança e na possibilidade de futuras negociações. Um fechamento feito com ética e respeito não só conclui o negócio atual, mas também fortalece a ponte para próximas interações. Já um fechamento antiético pode queimar essa ponte para sempre. Então, o que tudo isso quer dizer no fim das contas? O fechamento parece ser muito mais uma arte estratégica do que um simples procedimento administrativo, né? Exatamente essa a conclusão que a gente chega. Recapitulando os pontos principais. O fechamento é sim uma etapa estratégica crítica, não é só um carimbo final, exige clareza total na comunicação,
uma atenção minuciosa aos detalhes que foram combinados, uma gestão emocional eficiente para lidar com aquela tensão natural do momento e, talvez o mais importante, uma visão que vá além do acordo que está na mesa, pensando no longo prazo. A mensagem que fica ecoando através das diversas fontes que a gente analisou, como Agendor e Meu Sucesso, é que se dedicar a criar valor e a construir relacionamentos sólidos, mesmo e especialmente na hora do fechamento, tende a gerar resultados não só mais satisfatórios para todo mundo, mas também mais sustentáveis. O jeito como um acordo termina reverbera na qualidade e na durabilidade da relação que se estabelece ali ou que se fortalece. E tudo isso só reforça a importância da preparação contínua, do aprendizado constante sobre negociação. Como Alfredo Bravo aponta na análise dele, se manter atualizado sobre técnicas, estratégias e até sobre si mesmo como negociador é fundamental. É realmente uma mudança de perspectiva bem poderosa essa. Encarar o fechamento não como o fim da linha, mas como um portal para o próximo capítulo da relação. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar um pouco. Pensando nas negociações recentes que cada um de nós teve, podem ser grandes ou pequenas, será que o momento do fechamento foi tratado só como um alívio, tipo, ufa, acabou, uma tarefa que tinha que ser cumprida para seguir em frente? Ou será que foi encarado como uma chance real de solidificar a confiança, de preparar o terreno para a próxima conversa, para o próximo projeto, para a próxima interação? Como será que essa mudança de olhar, de ver o fechamento não só como conclusão, mas como um ato consciente de construir confiança, poderia transformar os resultados e os relacionamentos que a gente cultiva daqui para frente? Fica aí essa provocação para nossa reflexão.